Olá, boa noite. Meu nome é Pedro e estou no Brasil para passar o temário do curso de conhecimento de si mesmo por estas páginas. Este curso é composto por 50 temas, 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. E o objetivo deste curso é nos entregar as ferramentas, as formas, as práticas para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência, o objetivo da existência de tudo o que existe. Tudo o que há está no planeta com este objetivo. Todos os reinos, quando com a evolução chegam ao reino humano, terão a oportunidade de conhecer esses ensinamentos e assim poder fazer o trabalho de autorrealização. Então, com uma reflexão, nós vamos compreender que realmente tudo o que existe, existe com o objetivo da autorrealização íntima do ser, do conhecimento de si mesmo. Então, para fazer esse trabalho, o ensinamento se encontra nos 4 pilares da sabedoria, que é a arte, a ciência, a psicologia e a mística. Na arte se estudam os mistérios do sexo, na ciência as formas de comprovação e na psicologia as técnicas para a eliminação dos defeitos psicológicos, porque sem eliminar os defeitos não há evolução. A evolução não é mecânica, a evolução é voluntária. Nós precisamos eliminar os defeitos para realmente evoluir. E o 4º pilar é o pilar da mística, onde nos ensina a desenvolver o verdadeiro amor e entregar estes ensinamentos de forma gratuita, de forma desinteressada, a todas as pessoas que queiram. Então, são os 4 pilares. E esses 4 pilares nos ensinam os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. As pessoas que queiram entrar em contato conosco, nós, com muito prazer, deixamos aqui o nosso número WhatsApp ou Telegram, que podem nos escrever, que nós muito prazer, muita satisfação vamos responder. Podemos enviar alguns materiais que temos, PDFs, tirar dúvidas, enfim, pode interagir conosco. Pessoa que estiver realmente interessada deve entrar em contato conosco, que nós daremos maiores informações. Será um contato proveitoso.
para que se possa realmente conhecer todas as técnicas que que podem nos levar à autorrealização íntima do ser. Então, nosso número, o WhatsApp ou Telegram é este aqui. 55, que é o Brasil, 62, a região, 55 é o Brasil, 62 a região, 991 92 93 55. Então, com muito prazer, nós vamos responder todos. Então, hoje o tema que vamos tratar é o eu da traição, o tema número 44 do temário de 50 conferências. Então, eu, quando se fala em eu, está falando de defeito psicológico. Então, nós temos muitos eus. Somos uma multiplicidade egóica. E entre esses eus, todos temos o eu da traição. E precisamos eliminar o eu da traição, ou os eus da traição, como todos os eus. Precisamos purificar a nossa essência. Então, quando se elimina um defeito, um detalhe de um defeito, com a eliminação se libera uma partícula da nossa essência. Nós temos 3% de essência livre e temos 97% de essência presa nos defeitos psicológicos. Então, quando se elimina um detalhe de algum defeito, alguma partícula maior ou menor de essência será liberada e que se juntará então aos 3% que todos temos. Então, o eu da traição. Esse eu, então, para que exista traição, é preciso que haja um pacto, é preciso que haja um combinado, pode-se dizer, um compromisso que se tenha assumido, qualquer compromisso, seja no mundo físico ou com o trabalho. Quando se viola esse compromisso, aí está a traição. E então essa traição tem origem no defeito, no eu da traição. Então, este tema vai nos esclarecer sobre a existência, o drama cósmico, a existência do próprio Mestre Jesus na Terra, na Galileia. Em todo o seu processo, em todo o seu trabalho, ele ensinou, ou nos ensina, o trabalho de autorrealização íntima do ser. Ele nos ensinou. Ele disse que quem quiser vir após ele deveria negar a si mesmo, deveria pegar a sua cruz e segui-lo. Então, negar a si mesmo é negar o ego. Pegar a cruz é praticar magia sexual. E segui-lo significa entregar o ensinamento
de forma gratuita e com muitas mais características. Então, lá no drama existiu os 3 traidores. Então, aí ele está nos ensinando que existem esses 3 traidores. Esses traidores são atores que no drama cósmico, lá na condenação e prisão do Mestre Jesus e a sua execução, atuaram 3 personagens. Um denunciou, outro fez vista grossa e o outro não fez nada no final. Então, Judas denunciou, entregou. O Pilatos lavou as mãos, não se responsabilizou. E Caifás não fez nada, deixou que acontecesse. Então, esse processo que houve desde todo o trabalho do Mestre Jesus, e aí especificamente na sua captura, na sua prisão, julgamento e execução, aí estão os 3 traidores. Estão representando os 3 traidores que cada um de nós tem dentro de si. Nós todos temos esses 3 traidores na nossa psique. E estão representados aí nesse drama por Judas, Pilatos e Caifás. São atores que representaram o papel do eu da traição. Então, Judas é um mestre, é um verdadeiro mestre que trabalhou aí como ator. Ele próprio não é um traidor. O mestre Judas era o mais, ou é o mais exaltado pelo Cristo, por Jesus, o Cristo. Então ele desempenhou aí um papel de trair o Cristo, de denunciar o Cristo, entregar aos romanos. Então, esses 3 traidores estão dentro de nós. E com esse drama, ele está nos ensinando que esses traidores estão dentro de nós e que nós precisamos trabalhar e eliminar. Então, Judas é o demônio, ou representa o demônio do desejo. Que nós somos movimentados, nós somos impulsionados pelo desejo. Nós temos desejo de tudo. Então, para nós fazer qualquer coisa que nós queremos fazer, o primeiro que aparece é o desejo. Qualquer coisa, seja algo bom ou mal, o primeiro que aparece é o desejo. Então, o eu do desejo está dentro de nós. Nós desejamos cometer erros, fazer coisas. Muitas vezes pensamos que estamos corretos, que estamos certos, e algumas vezes, muitas vezes, nós sabemos que está errado, porém nos deixamos vencer pelo desejo. Então é necessário que exista o desejo para que nós possa vê-lo e trabalhar
Não quer dizer, porque o desejo aparece, que nós temos que fazer a sua vontade, deixar-se levar pelo desejo. Se nós nos deixamos levar pelo desejo, nós nos tornamos escravos do desejo. Então, todos os defeitos psicológicos, todos, são impulsionados pelo desejo. O seu início, o desejo de manifestação parte dos defeitos psicológicos, e se nós damos vazão ao desejo, nós cometemos o erro. Então, isso parte de um ou outro defeito psicológico dessa nossa psique. Então, que nós chamamos envoltura seminal. Então, todo desejo tem origem em um ou outro defeito psicológico nosso. Tem origem aqui. E está um detalhe, uma parte, uma manifestação de algum desses 7. Desejo de comer, de fornicar, de tudo. Tudo aqui começa com o desejo. E com detalhes pequenos. Então, nós precisamos vencer o desejo. Precisamos vencer todos os desejos. Então, para vencer os desejos, é preciso negá-los. É preciso negar a si mesmo. Se identifica, se percebe o desejo, e então não se faz a vontade do defeito psicológico, e sim faz a vontade do nosso ser, ou a vontade da nossa essência. Então, precisamos colocar em atividade os 3% de essência que temos para fazer a vontade do Pai. Então, se nega o desejo, se vence o desejo, se nós nos deixamos levar pelo desejo e fazemos a vontade do desejo, a vontade do defeito, nós nos tornamos então escravos dele. Então, é preciso lutar contra todos os desejos, por mínimo que seja, é preciso lutar. Desejo de, por exemplo, olhar para pessoas do sexo oposto. Então, precisamos lutar contra esse. É um desejo sexual, é um defeito da luxúria. E isso se faz mecanicamente, automaticamente, se não se auto-observa, se não se luta contra esse hábito mecânico, isso se alimenta e vai alimentar o eu da luxúria, que é um eu traidor. Todos os defeitos são traidores. Assim, é preciso lutar contra todos os defeitos, todos os desejos. Então, Judas representa o demônio do desejo. Esse demônio é o inimigo
é o inimigo da natureza, que não deixa criar nada, não nos deixa criar os corpos, não nos deixa liberar a essência, porque sempre se faz à vontade, se é escravo desse desejo. Então, o nosso Cristo íntimo, aí nós estamos traindo o nosso Cristo íntimo, que precisa nascer, que deve nascer no nosso interior. E deve nascer com os 3 fatores, com a morte, o nascimento, que é sexual, e com o sacrifício. Então, se faz a vontade do desejo, se deixa levar pelo desejo, nós estamos traindo o Cristo íntimo, o nosso Cristo íntimo. Então, dessa forma que está nos explicando lá no drama cósmico, que Judas traiu o Cristo. Então, o nosso Judas interior, nosso Judas particular, o eu da traição, vai trair o nosso Cristo íntimo, vai vender o nosso Cristo por 30 moedas de prata. Então, foi isso que Judas representou lá naquele evento. Representou o eu da traição, o eu do desejo, que todos temos dentro de nós, e se não trabalhamos, vamos trair o nosso Cristo íntimo. Vamos impedir que o Cristo nasça e se desenvolva. Então, assim, todos os defeitos, todos, traem o Cristo íntimo. Nós traímos o Cristo de todas as formas, em todos os níveis. Então, para vencer esse demônio, precisamos negar o desejo, ou os desejos, precisamos negar. Para isso é preciso auto-observar-se e negar o desejo, não deixar-se levar pelo desejo, fazer a vontade do nosso Pai. Então, o demônio do desejo está representado por Judas no drama cósmico, e ele acaba entregando, denunciando o Mestre Jesus, e que ele fosse capturado e levado diante daquele julgamento. E temos também o demônio da mente, que é Pilatos. Pilatos, lá também no drama cósmico, representou o demônio da mente, que fica dando justificativas, se desculpando, lavando as mãos, como se diz, evasivas, dando evasivas para não fazer o trabalho. Então, nós precisamos nos auto-observar, precisamos morrer. Aí, então, o nosso eu traidor, nosso Pilatos interior da mente, demônio da mente, fica raciocinando, fica justificando, desculpando-se, que não pode, que não dá, que hoje não vai ser possível, que amanhã eu faço. E então acaba então não fazendo nada. Então, quando Pilatos pergunta à multidão: o que eu faço com esse homem?
essa multidão está representando a multidão de defeitos que nós temos no nosso interior. Então, esse demônio da mente que nós temos dentro de nós vai consultar as conveniências e lavar as mãos, justificar-se. Então, nenhum defeito é conveniente que morra. Então, aí está representado lá quando Pilatos pergunta à multidão o que eu faço com esse homem. A multidão está representando os nossos defeitos psicológicos, a multidão de eus que nós temos dentro de nós. Então, esse demônio da mente, essa justificativa, ou essas justificativas evasivas, esse raciocínio, vai consultar, vai avaliar com base nos defeitos psicológicos, com base nas conveniências, se é conveniente. Então, é claro que para o defeito não é conveniente que nenhum deles morra. Então, aí está já o segundo traidor atuando. Então, chega o desejo, se nós damos vazão ao desejo, vai para a mente justificar, e aí se justifica e passa ao terceiro traidor, que é o demônio da má vontade. Então, esse traidor da mente, a nossa mente, que representa ou é representada pelo burro, o burro que o Mestre Jesus entra em Jerusalém montado no burro, significa que ele dominou a mente. Então nós temos que dominar a nossa mente. Então esse Pilatos é o inimigo da sabedoria e representa a mente, as justificativas, as evasivas, as desculpas para fazer uma prática, para fazer uma morte psicológica, para negar algum desejo. Então, com isso, nós estamos traindo o nosso Cristo íntimo. Como lá no drama cósmico, Pilatos traiu o Cristo, o Mestre Jesus, nós, com isso, estaremos traindo o nosso Cristo íntimo. Estamos impedindo que o Cristo nasça e se desenvolva no nosso interior. São as nossas desculpas, as nossas justificativas, as nossas evasivas, e sempre para não fazer, para se imiscuir da responsabilidade ou das responsabilidades. Então, esses três demônios, esses três traidores que atuaram no drama cósmico, estão representando os três traidores que nós todos carregamos dentro de nós, e está nessa envoltura seminal, nessa envoltura seminal que nós representamos aqui com o 97% de essência presa. E o terceiro, o último deles, e que por sinal
o pior, que já não resolve, que não vai fazer nada, é Caifás, é o demônio da má vontade. Então, esse demônio é inimigo da verdade, ele impede. Finalmente, ele dá o veredito final. E poderia ter salvo, poderia ter evitado a crucificação do Mestre Jesus, mas não evitou. Estava nas suas mãos. Primeiramente estava nas mãos de Judas, após Pilatos, e por fim estava nas mãos de Caifás, que poderia ainda evitar. Então, esse demônio nós temos dentro de nós também, que é o da má vontade, o que resolve, que não vai fazer nada, que não vai pedir a morte, não vai se auto-observar, não vai eliminar o defeito. Então, com isso, nós estamos traindo o nosso Cristo íntimo, impedindo que ele nasça e se desenvolva no nosso interior. Então, os 3 traidores do nosso Cristo íntimo estão no nosso interior. E nós precisamos, então, lutar contra esses 3 traidores. Então, o demônio do desejo se vence negando o desejo. Quando aparece pela primeira vez a oportunidade de errar, se nega o desejo, pedindo a morte a nossa Mãe Divina Kundalini, pedindo que elimine esse desejo. Então isso se chama morte psicológica. Pedir, quando aparece o desejo, quando nós identificamos o desejo, pedimos então, Mãe Divina, elimine esse defeito, elimine esse eu que dá origem a esse desejo. Então assim se vence o desejo. A mente, esvaziar a mente, colocar a mente em silêncio, não pensar, não raciocinar, não avaliar com a mente, lutar para estar concentrados no coração e ouvindo, sentindo a vontade do nosso Pai, que seja feita a vontade do Pai e não a vontade da mente, do raciocínio lógico, dessas conversa interior, esse raciocínio que fica avaliando assim ou assado. Então, lutar para não pensar. Se diz que a melhor forma de pensar é não pensar. Então, para vencer esse demônio, é preciso, então, pedir a morte dos pensamentos, que os pensamentos têm origem nos defeitos psicológicos. Tem origem em um ou outro defeito psicológico. Isso parte de um desses 7, através de algum detalhe que dá origem aos pensamentos, ao raciocínio, às avaliações, o balanço que se faz, sim ou não, vem dessa multidão de eus que está aí na mente. Então se pede a morte dos pensamentos, se luta para viver o instante, viver
o momento, viver no presente. E a má vontade se vence lutando, fazendo a vontade do Pai, que é a boa vontade. Também se trabalha com a morte psicológica. É preciso trabalhar duro com a morte psicológica. E assim vencer esses 3 traidores que acabam traindo o nosso Cristo íntimo. Então, lá no drama está o grande ensinamento que cada um de nós precisa vivenciar no nosso interior. Cada um deve vivenciar no seu interior, negando os desejos, negando a mente e negando a má vontade. Então, assim se vence os 3 traidores. E então se permite que o Cristo nasça e se desenvolva no nosso interior. Então, este tema nos ensina como lutar e vencer os 3 traidores que estão no nosso interior. Nós não conseguimos trabalhar, fazer algo com traidores que estão fora. Nós temos os nossos 3 traidores para lutar, para eliminar. Muito obrigado e até a próxima. Então, aqui o nosso telefone.